Segundo o Globo, o presidente Jair Bolsonaro estuda acomodar seu aliado e amigo, o ex-deputado Alberto Fraga, como ministro da Segurança Pública. A ideia é que recriar a pasta em 2020, dividindo o Ministério da Justiça. Isso é de acordo com o jornal, tá? Não são fontes nossas. A proposta, segundo o jornal, confirmada por fontes próximas à presidência, diminuiria os poderes de Sérgio Moro, tido como um dos superministros de Bolsonaro pelo tamanho de sua pasta. Uma das principais bandeiras de Moro à frente do Ministério é o programa Em Frente Brasil, uma iniciativa de segurança pública em 5 municípios. Nessas cidades, segundo o próprio Ministério, houve uma redução de 53% nos homicídios em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É muito complicado isso acontecer, Augusto Nunes, porque o Sérgio Moro é a figura mais popular do Brasil nesse momento. Você diminuir o alcance da pasta dele, é óbvio que geraria uma pressão contrária, um desgaste para o governo, de modo que, às vezes, é preciso até desconfiar de que há informações sendo vazadas para depois serem desmentidas. E esse tipo de informação parece... que está caminhando para ser desmentida a qualquer momento, né? Isso daí está se generalizando no jornalismo brasileiro. Uma fonte diz uma coisa, você publica, é um tremendo balão de ensaio concebido para prejudicar uma pessoa que merece ser tratado com respeito, que é o caso do Sérgio Moro. Veja só, hoje ele próprio soltou um tweet celebrando a prisão do chefe, que estava em liberdade, o chefão da Família do Norte. Família do Norte. FDN. Pois é, mais um triunfo do Sérgio Moro numa batalha dificílima contra as grandes organizações criminosas, tipo PCC, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho, etc. Como é possível passar pela cabeça de alguém, não acredito que isso tenha ocorrido ao presidente Bolsonaro, como é possível afastar de um combate vitorioso o general que traçou a estratégia, a tática, definiu tudo e está vencendo? Como é que é possível? Eu acreditaria, eu me disporia a acreditar no seguinte: entregar o Ministério da Justiça para alguém. Eu acho isso mais verossímil do que entregar a segurança pública. Mas como? Nunca houve alguém tão competente em matéria de segurança pública no governo como o Sérgio Moro. Ele está criando a Política Nacional de Segurança Pública que o Brasil nunca teve. Sempre entregou para estados que não sabiam fazer isso. Agora, Alberto Fraga, nem sei direito quem é, mas certamente sabe 0,001 do que entende de segurança pública, o Sérgio Moro. Então espero que seja desmentido, já tenha sido desmentido. Se ainda não foi, deve ser desmentido nos próximos minutos. Isso é um absurdo. E o Sérgio Moro, nessa declaração a que o Augusto se refere, na sua conta de Twitter, escreveu o seguinte, abro aspas, presa a liderança principal, que ainda estava solta, da organização criminosa Família do Norte, trabalho da Polícia Federal do Amazonas e da Bahia, em investigação instaurada após o massacre de presos em maio de 2019. E um a um vão caindo os líderes criminosos. Fecho aspas aí para o Sérgio Moro. José Maria Trindade. Pois é, você sabe, Augusto, que eu discuti isso muito, recebi de fontes próximas ali do presidente Jair Bolsonaro sobre a pressão para que o Ministério da Segurança Pública não fosse extinto, né? E não foi. Na verdade, ele foi anexado ao Ministério da Justiça. O Major Olímpio, que é líder do PSL, muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ele fez um esforço tremendo e chegou a insistir tanto que ele queria emendar a medida provisória da reforma administrativa para permanecer o Ministério da Segurança Pública. E aí ele me disse, o Major Olímpio, né, de que este era o discurso de campanha e o grande discurso do presidente Jair Bolsonaro. Tá, isso aí é uma informação. Outra informação, o Ministério da Justiça é um dos mais importantes daqui da Esplanada, o mais antigo. Por isso ele aparece em primeiro lugar e toda a fotografia ele tem que estar próximo do presidente, tal, aquilo ali tem uma lógica. Ele foi criado por Dom Pedro, através de um decreto, o negócio seria Secretaria de Negócios Jurídicos, e depois foi o primeiro ministério, o Ministério da Justiça.
Pois bem, e sempre, culturalmente, nos últimos governos, o ministro da Justiça era o advogado do presidente da República. Além de defender o presidente da República de crimes, né, servia para interligar o Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal e ministros dos tribunais superiores. Era o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, José Eduardo Cardoso e outros, né? Já foi Renan Calheiros. Era o ministro da Justiça que fazia essa ligação. Daí a importância, porque ele era muito próximo do chefe. Ele sabia dos segredos do chefe. Aí chegou o Sérgio Moro. Foi o primeiro ministro da Justiça com moral para indicar Polícia Federal e ele comanda a Polícia Federal porque a Polícia Federal acredita nele, confia nele, né? Ele é do ramo. E hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, eu diria que hoje Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que ministro da Justiça, dando a impressão de que, na verdade, o presidente tem o Ministério da Segurança Pública e, por anexo, o Ministério da Justiça. Ninguém mais vê falar dessa história de ministro da Justiça ficar defendendo o presidente, de ficar agindo, indo lá no Supremo Tribunal Federal tentar colocar panos quentes ou defendendo aliados. Nada disso, né? O Ministério da Justiça é assim. Sérgio Moro mostrou que não precisa nem mesmo mudar a Constituição, que era o biombo, onde se escondiam os candidatos quando era a pergunta: o que você vai fazer de segurança pública? E ele respondia: isso é uma função do Estado, porque a Constituição manda mesmo que seja uma função do Estado. Ele foi lá e ele fez, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. E o que ele fez? Ele isolou líderes criminosos, né, de facções, ele foi atrás do dinheiro do crime, acabando com a economia do crime, e Sérgio Moro montou um sistema que funcionou, né? Tá, isso é real. Essa história do ministro Sérgio Moro ser muito bem cotado para a presidência, isso não pode atrapalhar o trabalho dele no governo e nem jogá-lo contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso não existe, até porque é cedo demais, meus senhores. Cedo demais, faltam 3 longos anos. Sobre Alberto Fraga, Augusto, o Fraga é um deputado federal antigo, amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Talvez hoje seja um dos grandes amigos do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai no Palácio da Alvorada sempre, no final de semana, conversar com o presidente Jair Bolsonaro e teria uma função importantíssima no governo. Só que ele não foi candidato a deputado federal, foi candidato ao governo do Distrito Federal, estava bem, mas aí ele pegou uma condenação pela frente, há 4 anos e 2 meses, quando ele era secretário de transportes daqui do Distrito Federal, no governo José Roberto Arruda. Ele foi acusado de receber ali R$350 mil. Eu conversei com ele sobre essa condenação. Ele disse que há uma perseguição política, disse que a condenação do Tribunal de Justiça foi uma reação política, porque ele estava na frente, estava subindo e poderia ganhar o governo do Distrito Federal, enfim. Então, por conta dessa condenação, ele não foi nomeado. Mas é uma pessoa ali próxima e que entende, é um coronel da Polícia Militar daqui do Distrito Federal e que sempre militou na área de segurança pública, era um dos líderes da bancada da bala. Foi ele o coordenador do processo que ganhou aquele plebiscito lá, que sobre o Estatuto do Desarmamento, né, que impediu que houvesse uma proibição total de uso e fabricação de armas no Brasil. Então, o perfil do Fraga, ele é do ramo, do setor de segurança pública, dessa linha, dessa pegada mais forte e tal, mesmo do Jair Bolsonaro e amigo do presidente. É isso aí, Zé Maria. Em matéria de segurança pública, o Sérgio Moro está conseguindo fazer muita coisa, está ali dentro das suas atribuições, esse isolamento de lideranças criminosas que ele prometeu, inclusive no seu discurso de posse, ele conseguiu cumprir e ele tem vários reveses, vários obstáculos na área da justiça, porque aparece lá o Supremo Tribunal Federal para vetar a prisão após condenação em segunda instância, parlamentares no Congresso Nacional para aprovar a lei de abuso de autoridade, para desidratar, inclusive, o pacote anticrime. Então a gente tem visto aí o avanço em matéria de combate às facções criminosas armadas e alguns retrocessos em matéria de combate à corrupção, mas não por causa do Sérgio Moro nesse caso. Muito pelo contrário, ele inclusive luta às vezes sozinho dentro do governo para que esse combate à impunidade não se perca.